chamo Natália Pacheco Pinto, tenho 34 anos, já estou morando aqui em Carazinho há 4 anos aproximadamente. Eu realizei toda a minha faculdade de medicina na UPF, em Passo Fundo, fiz minha residência em ginecologia lá também. Sou mãe da Elis e esposa do Marcos e trabalho tanto com a parte de ginecologia quanto com a parte de obstetrícia também. A gente já está aqui em Carazinho então há 4 anos fazendo esse trabalho no consultório, no hospital, né? Trabalhando com as mulheres. No início eu queria fazer biologia e aí depois um momento surgiu a área da saúde, né? E eu acho que foi muito essa a parte de cuidar das pessoas, de ter esse contato, né, com as mulheres. Depois o que fez eu escolher ginecologia também foi muito isso, né, de poder acompanhar as mulheres em todas as fases da vida, de criar um vínculo com essas mulheres, de não ser uma paciente que você vê uma vez e depois não vê mais, né? Assim, acho que a ginecologia traz muito isso, né? De poder trabalhar com a mãe, depois com a filha, de se envolver com as histórias das pacientes. Então, eu acho que isso foi o que me fez escolher tanto a medicina quanto a questão da ginecologia e obstetrícia depois também. O processo de formação, assim, foi uma coisa importante. Eu fiz 3 anos de cursinho, então eu não passei no primeiro ano, né, logo depois do colégio. Eu me mudei de cidade, então foi bem importante, assim. Eu acho que cada vez que a gente não passava era aquela, né, pressão, assim, e eu sempre digo para as pessoas que me perguntam que a gente tem que ser resiliente, né? Quando a gente está quase querendo desistir é porque está próximo de acontecer, então a gente tem que força e de novo, né? Então acho que foi bem importante. Depois eu fiz toda a formação em Passo Fundo, então, né, da parte de medicina, então muitos dias estudando, muitos dias abdicando de várias coisas, da família, dos amigos, mas eu acho que sempre foi muito gratificante e a gente tem que fazer porque a gente gosta, né? Então, da mesma forma, passei várias férias fazendo estágio, porque gostava muito de estar no hospital, então eu acho que sempre tem um louco para tudo, né? Então eu acho que quando a gente gosta, o processo, mesmo sendo complicado, difícil, com muita abdicação, a gente também se diverte, a gente também gosta, né, do que está fazendo e isso faz ele ficar um pouquinho mais leve. A minha motivação é poder acompanhar as mães nesse momento tão maravilhoso que é o nascimento dos filhos, então eu acho que eu lido muito mais com coisas boas do que com ruins, né? Eu sou agraciada por ver, né, a vida começando, por poder ajudar as mães a terem uma família, né, a conquistar o sonho de ser mães, assim como acompanhar todas as fases, desde a adolescência até a paciente idosa no consultório. Então, criar um vínculo, ter, né, uma história com essas pacientes. Então, isso me motiva a continuar tanto na minha profissão, poder estar ajudando essas pessoas e elas me encantam, assim, todas essas histórias, então me fazem todos os dias a querer continuar na minha profissão. Eu acredito que principalmente a confiança, né, o respeito, eu acho que tem que ter muito isso, como a gente cria esse vínculo, principalmente a paciente gestante, né, a gente se vê uma vez por mês, depois se vê de 15 em 15, depois toda semana, então a gente cria por um longo período, então tem que haver respeito, né? Tem que haver essa confiança, essa troca. Eu prezo muito pela disponibilidade também. Eu acho que o médico, ainda mais nessa época de redes sociais, a gente se perde um pouco, mas a gente precisa ser disponível para o paciente, né? Então o paciente busca muito isso. Eu vejo a necessidade do paciente de poder te perguntar, de poder tirar as dúvidas, de saber que no momento que ele vai precisar de ti, você vai estar disponível, né? Então isso é cansativo, sim. Isso tira muitas vezes a gente, né, da vida pessoal, da família e tal. Mas são o ônus e o bônus da nossa profissão. Então eu acredito que a medicina, então essa disponibilidade, esse carinho, esse respeito, eu acho que é a coisa mais importante na relação médico-paciente do dia a dia, assim, né? O meu plano é permanecer aqui, né? Eu acho que eu fui muito bem carinhada, assim, quando eu vim para Carazinho, então eu gosto muito da cidade, gosto muito daqui. Acredito que a gente tem muito a agregar, a ideia é aumentar, né, cada vez mais a clínica. O meu sonho é fazer uma clínica multidisciplinar, né, assim, tentar agregar, né, um lugar só das mulheres, né, onde a gente pudesse ter atendimento ginecológico, pediátrico, tudo no mesmo lugar, né? Fisioterapia, agregar outros colegas, né? Então são sonhos assim que a gente pretende, né, aos poucos ir colocando em prática. Eu gosto muito da parte do parto humanizado, então isso também eu acho que aqui na nossa cidade tem melhorado muito a nossa assistência ao parto. A gente tem conseguido no hospital fazer partos no quarto, né, sem precisar
junto com a família e tal. Eu sempre digo, o parto humanizado ele é maravilhoso desde que seja num local adequado, né, com segurança. Então a gestante poder ter seus desejos respeitados, mas ao mesmo tempo ter uma segurança que caso aconteça alguma coisa fora daquilo que a gente está planejando, a gente esteja num lugar seguro, né? Isso eu sempre bato nessa tecla, essa história de voltar a ganhar embaixo da árvore sozinha, que nem as avós faziam antigamente, não é legal, né? A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, né? Ao mesmo tempo que a gente também tem que voltar a lembrar que a mulher foi feita para isso. Então a gente, quanto menos investir assim, quanto menos ser invasivo, às vezes a gente ajuda mais ainda, né? Mas desde que seja num lugar seguro. Então o hospital tem nos dado isso também. Eu acho que o Hospital de Carazinho tem estado de parabéns nisso, né? Mesmo as cesarianas, a gente tem tentado humanizar, tem tentado deixar o bebê o tempo inteiro com a mãe, tem tentado deixar para dar banho, para levar para o berçário depois. Se o bebê tá bem, tem ficado junto com a mãe. Então essa hora de ouro que é importante para a amamentação, a gente tem conseguido fazer isso. Então a minha ideia é estimular cada vez mais isso, e com essa questão da responsabilidade nossa, da segurança também, né? De poder estar unindo essas duas coisas. Então acho que são os planos assim mais de início.